Amém. Bom dia, irmãos. Glória a Deus por mais essa manhã. Glória a Deus por nos reunirmos aqui. Ver aí o rostinho dos irmãos, de alguns, né? Eu não posso falar, porque eu também sou daqueles que não aparecem sempre. Mas glória a Deus por quem dá as caras aqui, mas por todos os que estão aqui participando com a gente. Dia 20 de fevereiro, mais uma reunião de oração para a glória de Deus. Então, se é de oração, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, cultuando, buscando, adorando, colocando nossas vidas, a igreja do Senhor, Deus, diante do Senhor, Deus. E queremos celebrar a Tua bondade, celebrar o Teu cuidado, a Tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Sobre todas as coisas, Senhor. Os detalhes, a boa cama, a casa, Deus, a comida, o cafezinho, o pão que já comemos, o trabalho, Deus, e acima de tudo, Senhor, aquilo, Senhor, que tem reflexo na eternidade, Deus, que é o que o Senhor fez por nós, Deus, a salvação, Deus, perdão dos nossos pecados, justificação. Muito obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez, Deus, há 2000 anos atrás, e que é poderoso, Deus, e que é suficiente, Deus, e que nos dá essa esperança, essa perspectiva, Senhor, maravilhosa para cada dia, Senhor. Celebramos essa Tua generosidade, o Teu amor, Deus, demonstrado por nós continuamente, Deus, como igreja. Queremos começar aqui, Senhor, exaltando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo pela Tua presença nos nossos meios e pedindo que o Senhor nos dirija nesse tempo e abençoe esse nosso tempo de oração, que seja um tempo de renovo, de graça, Deus, e de conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Marcelo. Amém. Amém. E eu Amém. quero continuar aqui nesse sentido. Eu vou convidar. Tá chegando mais gente, que benção. Quero convidar aqui meu irmão Osmar novamente. Convidei ele outra vez, mas vou convidar de novo. Bom dia, Osmar. Como é que você está? Bom dia a todos, bom dia, Marcelo. Bem. Adriane tá bem? Uai, graças a Deus tem recuperado, né? Amém, Fisioterapias graças a boas. Deus. Que bom. Eu queria te deixar livre, eu queria te convidar a fazer uma oração nessa linha aí mesmo de gratidão. O que você quiser, mas vamos agradecer a Deus, as suas dádivas, o seu cuidado, a sua bondade. Amém? Faça uma oração. A Amém, gente vai fazer junto contigo. amém. Senhor, louvado seja o teu nome. Quero te exaltar, Senhor Deus, como o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos escolheu, nos salvou e que tem nos acompanhado durante toda a nossa vida, o nosso amigo, nosso companheiro, aquele que nós podemos contar toda hora, todo momento, nós podemos contar com a tua presença, com a tua ajuda, Senhor. Louvado seja o Senhor. Grande é o Senhor em bondade, misericórdia e amor. Grande é o Senhor, infinitamente grande é o Senhor, em glória, em majestade, em soberania. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o nosso Pai, nosso Deus, nosso irmão, nosso amigo. E eu quero nessa manhã louvar o Senhor por esse novo dia, pela nossa vida preservada por causa da tua misericórdia. Quero louvar o Senhor porque o Senhor é bom a todo tempo. O Senhor é bom e a tua bondade nos acompanha. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, por ser esse grande amigo que o Senhor é. Muito obrigado por cuidar de nós, por zelar cada um de nós aqui. O Senhor nunca, nunca nos desamparou. Nenhum aqui. E nenhum espalhado pelo mundo aí. O Senhor sempre esteve conosco. Sempre. É. E eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é
Deus único e verdadeiro. Não existe outro. Não existe outro. O Senhor é único. O Senhor é bom. Eu te louvo nessa manhã, juntamente com os meus irmãos. Quero engrandecer o teu nome, Senhor Deus, nessa manhã, junto com os meus irmãos, Amém. com orações, com súplicas, com agradecimentos, porque nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz por nós, e certamente fará, porque tudo que o Senhor faz é bom. Não existe nada que o Senhor faça, ó Deus, que seja ruim. Tudo que o Senhor faz é bom. Até as coisas que são ruins, ó Deus, o Senhor transforma em coisas boas. Obrigado. O Senhor é um Deus bom. E eu te louvo nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Irmãos, outra coisa aí que a gente tem que estar sempre colocando diante de Deus e orando, eu vou pedir pro Saulo, Saulo é empresário, eu queria que a gente orasse agora pelos empresários, pelos empregos, né? Então, nós estamos diante de uma constante, né? Mas agora, das últimas semanas, isso tem sido ao longo desses últimos 2 anos, pelo menos, essa agitação política medonha, isso tem reflexo direto na economia, a economia do nosso país já não está bem, né? Então, eu queria que você orasse, Saulo, como um empresário, mas pensando, né, nas pessoas que têm negócios, pensando nos autônomos, pensando nos nossos membros que têm empregos. Nossa oração no sentido é de que Deus continue abençoando e guardando, mesmo diante de agitação econômica, política, que Deus guarde o trabalho, né, o ganha-pão, a profissão aí dos irmãos diante de toda essa confusão e crise econômica. Amém? Amém, Marcelo. Senhor, obrigado pela manhã, manhã gostosa de novo. Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa esperança. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cama que dormimos, Glória a Deus. pela água que tomamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá uma casa para morar. Obrigado, Senhor, pela saúde. Amém. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado saúde. Obrigado pela igreja, Senhor, essa nossa igreja. Nós temos buscado, Senhor, aprender da Tua palavra e Te adorar, Te louvar. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, cada irmão da nossa igreja. Especialmente eu gostaria de orar pelos empresários, pequenos empresários, autônomos, Senhor, Uhum. por aqueles que temem o Senhor, que o Senhor Amém. possa estar dando, direcionando, Senhor, dando sabedoria a cada um no seu negócio, para que possa, Senhor, de acordo com a tua palavra, andar retamente, que possa, Senhor, amar aquele que está do seu lado, que possa, Amém. Senhor, ser testemunha para aquele que está do seu lado. Verdade. Senhor, que nós possamos, através disso, ser uma igreja forte também nesse sentido, Senhor. Que nós temos, na nossa igreja, nós temos várias pessoas que têm negócios, outros são autônomos, também têm empregados, outros trabalham de empregados, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um. E acima de tudo, Senhor, Em nós nome de possamos ter Jesus. retidão na nossa vida. Nós possamos, Senhor, ter uma vida pia, uma vida correta diante do Senhor. Que nós possamos ser espelhos para as outras pessoas. E, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar as dificuldades. Que nós sabemos que nós vivemos num país muito corrupto, que está sempre em crise. Passa uma, vem outra, passa uma, vem outra. Nossos governantes são corruptos. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para viver. Que o Senhor nos dê, Senhor, bênção, para que possamos Amém. ser assim.
uma vida correta e possamos, Senhor, abençoar as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tá. Saulo. Deus abençoe. Vou pedir para o pastor Frank. Bom dia, pastor Frank, tudo bem? Bom dia, tudo Bom bem? dia. A gente vive essa agitação política, econômica, e é um sobe e desce, né? Um frio na barriga para empresários. A gente fica preocupado com a situação de empregos, porque às vezes as empresas começam a soltar funcionários. E querendo ou não, isso pode acabar repercutindo na saúde financeira da igreja, né? Pessoas sem emprego, ou quando dá um apertadinho, o que as pessoas fazem? A primeira coisa é parar de ofertar e dizimar. Então, eu queria que você orasse pela saúde financeira da Vide, orar pelos ofertantes, dizimistas, para que se mantenham fiéis, né, na prática, pelos recursos para as reformas que a gente está fazendo, terminando o banheirinho lá atrás, tem o projeto Sopro, né, que Deus abençoe, que a Vide continue sendo financeiramente saudável para fazer essas reformas, para abençoar o quanto tem abençoado, né, a VEM, os missionários. Então, nessa área, que a Vide tenha saúde e sabedoria na aplicação desses recursos que Deus tem dado. Amém. Ô Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu quero orar, Senhor Jesus, o que eu estava meditando agora sobre a minha vida, e eu acredito que vai fazer muito sentido, Pai, que é Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tenha faltado oliveiras, lavouras, e ainda que não haja gado, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. O Senhor é soberano, é a nossa força, ele nos faz andarmos como servos e nos faz caminhar em lugares altos, Pai. Então, eu oro isso, Deus, que ainda que falte tudo, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é a nossa força. Que essa seja a nossa esperança, expectativa, confiança e fé, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, que nós sejamos gratos, fiéis ao Senhor e que tenhamos essa certeza que nada vai faltar, Pai. Nada vai faltar. Que o teu reino não não vai diminuir. O seu reino, pelo contrário, ele só se expande. Porque Amém. o Senhor é o dono dele e o Senhor está acima de qualquer circunstâncias e situações, Pai. Então é essa a nossa oração. Agradecidos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer, tanto na vida da igreja, tanto na vida pessoal de cada irmão, e por isso, e em Ti temos crido, Pai. Então, muito obrigado por tudo, e no momento de aperto, aflição, faça-nos lembrar da sã doutrina, da sã palavra, das orientações que vêm direto do Teu trono de glória. É isso que eu oro agradecido, no nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Outra oração que a gente quer fazer aqui é pelo colegiado pastoral, pelos pastores e famílias, filhos da comunidade. Eu queria convidar a Roama. Bom dia, Roama. Como é que você está? Você pode orar? Posso sim, estou bem. Uma oração de santos por esses santos aqui do lado de cá? Amém. Amém. Então, ora pelos pastores e família, por favor. Amém. Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por essa manhã preciosa na sua presença, aqui junto com os meus irmãos, ó Deus. Tendo mesmo esse privilégio, Senhor, de orar um pelos outros, Senhor. Em especial nessa manhã eu quero orar pela vida dos nossos pastores ali da Vide, Senhor. Pedindo mesmo que o Senhor os guarde, os proteja, ó Deus, ser com eles. Derrama sobre eles a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, Pai.
livrando de todo mal, ajudando, ó Deus, para que eles permaneçam firmes, ó Deus. Oro também pelos seus familiares, suas esposas, de sabedoria, de graça, Pai, de saúde, pelos seus filhos, ó Deus, guarda. A gente está vivendo um tempo tão difícil, tão delicado, que o diabo tem mesmo, com todas as forças, tentado contra as famílias, ó Deus, e em especial a gente tem visto aí contra os pastores, mas o Senhor é soberano, e eu oro pela vida dos meus pastores mesmo, abençoando e pedindo que o Senhor proteja, livre de todo mal, ó Pai. Ajude para que eles estejam atentos, vigilantes, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. A gente ora e pede mesmo a sua graça, ó Deus, sobre cada um deles. Dê cada vez mais sabedoria, amor pela sua palavra, Deus, amor pela sua presença. Ajude-os, ó Deus, em cada área das suas vidas, Senhor, suprindo as suas necessidades, ó Pai. Assim eu oro nessa manhã mesmo, te engrandecendo e te agradecendo pela vida de cada um desses que o Senhor tem levantado para cuidar das suas ovelhas, ó Deus. Deles, cada vez mais sabedoria, os abençoa em nome de Jesus. Amém. 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 Boa, mano. Obrigado, mano. Amém. Abraço pro Juliano. Irmãos, queria que a gente fizesse também uma oração. E eu vou convidar... Eu ia convidar o pastor Frank, mas agora já fez a oração, né? Então eu vou convidar o Laércio. Bom dia, Laércio. Você pode orar? Eu vi ele aqui. Ah, tá aqui. Bom dia. Vamos orar pelo acampamento do GA, Opa, retiro que vai acontecer no carnaval, que seja um tempo de renovação mesmo, uma bênção para os jovens e que outros jovens, né, se interessem, possa ser muito bacana mesmo esse evento. amém. Vou fazer um pouquinho de barulho aí, mas acho que dá. Tranquilo. Amém, Senhor Deus. Pai, com muita alegria, eu oro nessa manhã, Deus, não só com o coração de um pai, mas, ó Deus, representa o coração de todos os pais, mães, que querem, ó Pai, ver os seus filhos no caminho do Senhor, praticando o Evangelho, caminhando, dando os passos, ó Deus, no caminho da justiça, da verdade, levando a tua palavra, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ontem eu orava com meu filho, conversando com ele essa semana, falando para ele esforçar, para ele se dispor, porque ele precisa disso na vida dele, de encontros com o Senhor, junto com os seus irmãos. Então, Pai, obrigado por esse pedido, ó Deus, nessa manhã, pelo pastor Marcelo. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos, ó Pai, que todos esses jovens, ó Deus, possam estar nesse acampamento, com seus corações como aquela terra, ó Deus, que está ali precisando ser cuidada, precisando receber uma semente, prontinho, ó Deus, para até mesmo para germinar essa semente, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, toca nesses jovens, toca nesse acampamento. Nós queremos, ó Deus, que o óleo do Senhor esteja ali, Deus, molhando a mente, o coração, a vida deles, ó Deus, de tal forma, ó Pai, que eles possam, ó Deus, então, principalmente aqueles, ó Pai, que estão afastados espiritualmente, estão com a mente ainda muito longe daquilo que o Senhor tem para eles, para que eles saiam, ó Deus, desse acampamento realmente mudados com os seus corações. Peço isso junto com meus irmãos, Deus, a tua misericórdia sobre cada um deles, e que todos aqueles, ó Deus, que estão se dispondo, ó Deus, a investir na vida desses irmãos, desses jovens, ó Pai, em nome de Jesus, cuide deles também, tudo para a honra e glória do teu santo nome, e a gente intercedendo aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse acampamento, por esse propósito, mais uma vez do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Laércio. Amém. Amém. Isso aí, Laércio. Obrigado. Amém. E eu quero convidar agora a Fabiola, mas ela deve estar dirigindo, não sei se ela pode. Você pode orar, Fabiola? Amor? Acho que não. Sim. Oi? Estrada, não dá. Tá bom. Siga. Então vou convidar o William. William, bom dia. Você pode?
Bom dia, sim. Bom dia, como está? Vamos orar pelos missionários da VEM e orar pelos missionários, né, que compõem aqui a VEM, especificamente também aqueles que estão em algum país transcultural, já também apresentar esses países diante de Deus, para que o reino também expanda ali. Amém? A gente vai orar com você, então. Amém. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento, Deus, de oração, como Roma mencionou, Deus, de orar uns pelos outros, ó Pai, de agradecer ao Senhor nas primeiras horas da manhã. Pai, nesse momento coloco diante do Senhor, ó Pai, todos os missionários, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que se disporam, ó Deus, deixaram, ó Deus, tudo, ó Deus, para viver, ó Deus, pelo Senhor. Para o Senhor, ó Pai, integralmente. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, em outros países, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, em lugares, ó Deus, que muitos não queriam ir, muitos não querem ir, ó Pai. Eles se disporam, ouviram a voz do Senhor e foram, ó Pai, obedeceram o chamado. Deus, eu oro para que o Senhor possa fortalecer a cada um. Deus, de um ou outro a gente sabe a história dos que estão perto de nós, mas o Senhor sabe, Deus, a história de cada um, o que cada um precisa, da necessidade de cada um, o que tem passado, Deus, talvez o que eles têm passado, Deus, as dificuldades que eles têm vivido. Então, Deus, minha oração é que o Senhor possa colocar a tua mão sobre a vida deles. Ó Pai, se possível nesse momento, Deus, possa sentir o conforto, a paz do Senhor na vida deles, ó Pai. Se eu possa, Deus, abençoar, cuidar, Deus, da família, cuidar dos filhos, ó Deus, que eles possam, Deus, sentir o abraço do Senhor, ó Pai, e que mais pessoas, ó Deus, se despertem, Deus, para esse chamado, Pai. Se despertem para esse chamado, entendam, ó Pai, que essa missão, Deus, não só, ó Deus, dos missionários que estão lá fora, que estão em outros países difíceis, ó Deus, onde não pode ser pregado o evangelho, mas que nós possamos também despertar, ó Deus, que é um chamado de todos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, representar o reino do Senhor aqui nessa terra. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, para essas pessoas que se dispõem, ó Deus, a viver para Ti, ó Deus, cumprindo esse chamado. Que o Senhor possa, minha oração, que eles possam ser abençoados, guardados no Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 E eu queria convidar aqui, antes de nós orarmos pelos nossos enfermos, queria convidar a Bruna. Bom dia, Bruna. Para orar pelo Sábado Luz, pelo Lagar, Você pode orar? Posso sim. Então tá. Orar pelo trabalho que está começando, né? Começou esses dias, voltou às atividades do Sábado Luz, do Lagar, tem todo um ano pela frente, desafios, projetos, e para que Deus possa ir ficando cada vez mais grandão no coração das crianças. Amém. Pai querido, nós continuamos em tua presença, Pai. E além de entregarmos as nossas vidas, Pai, queremos entregar também a vida daquelas crianças que estão ali todos os sábados conosco, os adolescentes, as famílias, Senhor. Os voluntários, Jesus, obrigado porque tem chegado pessoas, os mantenedores, a Vide como parceira, Senhor. Obrigado, Jesus, porque, como sempre digo, Pai, esse projeto, essa iniciativa vem do Senhor, Pai. A gente só obedece e quem está disposto a ouvir a tua voz e que o Senhor chamou, né, para auxiliar de alguma forma, obedece, Pai. Então, nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Te pedimos, Pai, te clamamos sabedoria para que a gente consiga conduzir esses meninos nos caminhos do Senhor, Pai. Que a começar em nós, sejamos exemplo de quem o Senhor foi aqui, enquanto o Senhor esteve conosco, Pai, nos ensinou na tua palavra, Jesus. Abençoe, Pai, a família de cada um, Senhor, que as crianças possam ser exemplo para suas famílias também. Deus, já te entrego, Pai, o próximo encontro com as famílias que teremos, Jesus, que são famílias que têm se aproximado, a gente tem vínculo. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir os seus filhos também, Pai, na educação deles, Jesus, no teu amor, no teu cuidado, Pai. E te agradeço, Pai, pela vidinha de cada um deles, Senhor.
cada um com seu jeitinho, com seus desafios, com suas limitações, mas, como a tua palavra diz, Deus, o reino dos céus é delas, das crianças, Jesus. Nós queremos continuar, Deus, te cumprindo, Deus, teu propósito, te obedecendo ali naquele lugar, Senhor. Nós te agradecemos por esse chamado, Jesus, e te pedimos para que continuemos a obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos orar pelos enfermos. Eu geralmente evito o bonde porque ele sempre faz essa oração, mas hoje eu vou te chamar aqui para orar pelos enfermos, bonde. Sua oração, ela já está especializada. E o bom é que você, mesmo orando constantemente, ela não é automática, né? Já é uma oração assim robusta. Então eu queria que você orasse, apresentasse a Deus aqui os irmãos que estão com alguma angústia física da alma, ou em recuperação, né? Ou aguardando o milagre, que Deus abençoe em nome de Jesus. E, pastor Marcelo, tinha também, está no meu coração um outro, ligado a isso, mas é um motivo. É sobre aqueles que têm o poder, né, têm a caneta para liberar os recursos para É, a parte de saúde, é da né? área da saúde também, verdade. Isso, e aqueles que recebem o dinheiro para aplicar na área da saúde. Amém. Eu Não na explico deles, isso espero. outra Dos hora. outros. Vamos lá. Pai amado, Deus eterno, no nome de Jesus, nós te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor e ao Pai e intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Uma lista Uhum. aí tão grande, ó Deus, padecendo, ó Deus, necessitando de um cuidado assim mais especial. Um cuidado das pessoas também, ó Pai, a daqueles que estão em volta. Que o Senhor, ó Deus, que é o Deus que cura, o Jeová Rafá, interceda em favor dessas pessoas, vá de Amém. encontro a elas. E como temos orado, afofa o leito, traz ânimo, traz paz no coração, traz paciência desse momento tão difícil, às vezes um tratamento mais longo, outros com um tratamento que nunca acaba, vai ficar a vida toda. Mas, Senhor, dá paciência, dá da tua presença, Pai, porque é a tua presença que basta. O Senhor estando presente, mesmo como o pastor Saulo fala, mesmo que nada mude, tudo muda, porque internamente o Senhor nos aconchega, o Senhor nos acompanha. E a tua presença, ó Pai, muda tudo. Então, colocamos cada um aí na tua presença. Dou o exemplo do Paulão, né, esperando aí um transplante, que é algo caro e precisa da morte de uma outra pessoa. As pessoas em câncer, tratamentos pesados, ó Deus. E eu quero focar também, ó Pai, sobre as autoridades que têm os recursos financeiros para essa área de saúde. Senhor, dá sabedoria a essas pessoas para poder fazer esse direcionamento. Porque o dinheiro tem, o recurso tem, mas muitas vezes não é liberado, fica travado por questões de picuinhas políticas e de vontades. Ó. Então, toca na mão, na mente, no coração dessas pessoas, para que disponibilizem os recursos, ó Deus. E aqueles que recebem o recurso para poder fazer a aplicação direta em instrumentos, em pessoas, em recursos, em limpeza nos hospitais, nos UAS e nas áreas de saúde. Senhor, que eles também o façam de forma honesta e de forma digna, ó Deus, fazendo com eficiência o trabalho, para que haja uma boa condição, ó Deus, nos equipamentos de saúde, para o tratamento e convivência nesses locais. Então, nós já te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor
tem abençoado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado. E que dia a dia, ó Deus, as pessoas sejam despertadas para serem úteis nesses trabalhos e honestas, ó Deus, na aplicação dos recursos. Tudo, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Alegria nossa, ó Pai. Alegria nossa também. Oramos e já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, Monte. Obrigado. Amém. Isso aí. Irmãos, vou ler aqui para a gente continuar a nossa reflexão em Eclesiastes. Então, nesse tempo que nós temos aqui, antes dos irmãos irem para os seus fazeres. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto. Não se pode contar o que falta. Então, pensei comigo mesmo. Tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Então, irmãos, essa aqui é a quinta reflexão, né, aqui no livro de Eclesiastes que a gente está trazendo. E vimos até aqui que um dos, ou se não o principal tema para mim, do que eu entendo do livro, é a busca do sentido da vida. Qual a razão da nossa existência? E Salomão quer saber, a gente vê lá no versículo 3, que ganho que a gente tem com tudo aquilo que a gente se afadiga todos os dias. Qual é o ganho do nosso trabalho, né? E ele vai ser categórico logo no início do livro, né? Ganho nenhum, não faz sentido nenhum. A vida debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é passageiro, é sopro, tudo é canseira, tudo é correr atrás do vento. Ou seja, o sentido da vida não está nas boas coisas que a gente encontra na vida. Filhos, família, carreira, profissão, amizades, até a igreja, né? Não está nas coisas que a gente encontra aqui na vida. O sentido está naquilo que transcende, né, as coisas da vida. Não que não haja sentidos nessas coisas, irmãos. Estou falando de um sentido último, sentido robusto, sentido confiável, sentido verdadeiro. Ele está naquilo que transcende as coisas da vida. Ou seja, a vida debaixo do sol só faz sentido se vivida na perspectiva, usando a linguagem de Salomão, se vivido na perspectiva das coisas acima do sol. E por isso ele vai terminar o livro. Lá no capítulo 12, ele diz, olha, a suma de tudo na vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, ele está apontando para aquilo que é o real, robusto sentido e a razão e propósito da vida. Mas eu estou me adiantando aqui, já estou dando spoiler, né? Então, antes de Salomão nos apresentar o real propósito da vida, que é o seu objetivo com esse livro, ele vai gastar algum tempinho agora, todo esse capítulo aqui, todo o capítulo 2, em vez de nos falar onde está o sentido da vida, ele vai nos mostrar aonde não está, onde as pessoas costumam procurar, mas aonde não está o sentido da vida. E ele vai falar, se você observar aí agora aqui do versículo 12, que a gente acabou de ler, do 1:12 até o 2:26, ele vai começar a falar em primeira pessoa. Ou seja, ele vai falar das suas experiências pessoais com as coisas dessa vida, na expectativa de encontrar a razão de viver nessas coisas. Mas ele vai dizer que só o que ele encontrou foi o que não é o sentido da vida. O versículo 15, ele fala, eu procurei nessas coisas da vida, consertar o que estava torto. Tentei compensar aquilo que faltava, mas foi em vão. Foi correr atrás do vento. Então ele vai discorrer sobre
o lugar ou a importância, né, e se dedicar aos saberes, à sabedoria humana, às ciências. Ele vai falar que não está ali o sentido, que não está também nos prazeres, né, nos prazeres carnais. A gente vai ver que ele diz, olha, eu me dediquei, eu não me neguei nada. Tudo que é prazeroso nessa terra, eu não me neguei. Mas ele vai dizer, também não está ali, nem na aquisição de riquezas, bens, não está também na vida louca, na vida sem regra, do tipo, o que importa é eu ser feliz e o resto que se dane. Ele diz, também não funciona. Também não está aí o sentido da vida. Também não está na vida regrada. Também não está no trabalho árduo, sério e dedicado de um nobre cidadão. Se ele acha que vai se realizar com essas coisas, ele vai dizer, também não está aí o sentido da vida. Ou seja, não está nas coisas debaixo do sol. Por quê? Porque elas são passageiras, insuficientes. E elas, no máximo, essas coisas que são boas, elas são só isso, e foi por isso que Deus nos deu, elas são um antigosto. Não era para a gente focar nelas, mas era para olhar para elas e perceber que tem algo além delas, né, das coisas boas que Deus nos dá. Então não está nelas o sentido. Mas aqui, então, do 12 ao 18, Salomão vai falar da sua experiência com a busca de conhecimento. Com a sua experiência, já que ele foi um homem extremamente sábio e Deus o abençoou nesse sentido, ele vai falar da sua experiência com os estudos, com os saberes, de como ele lidou com o conhecimento das coisas. O versículo 13, ele diz, dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens. Então Salomão se lançou com entusiasmo, irmãos, na investigação das coisas. Me dediquei, diz o texto. Dedicar, a gente só pode usar essa palavra quando é algo que a gente faz com esforço, né? Que a gente usa tempo, energia, disposição. Então, provavelmente, ele se dedicou a ter sabedoria e conhecimento. Isso não foi coisa de um fim de semana. Não, eu me dediquei aos estudos no fim de semana. Não foi coisa de um verão. Ele fez isso por muitos anos. Ele foi dedicado. E a sua dedicação lhe deu notoriedade de que ele era alguém muito sábio. Ele era, por assim dizer, um generalista, alguém que tinha um conhecimento enciclopédico. Um cabeção. Salomão sabia de todas as coisas, sabia não de maneira superficial, com profundidade. Ele sabia de todas as coisas. Hoje, se você não sabe alguma coisa, você diz, não, procura no Google. Você não sabe alguma coisa, você põe no Google, né? Ou talvez alguns vão dizer, procura lá no Posto Ipiranga. Mas, naquela época, se alguém não sabia alguma coisa, se falava, em vez de o Google, era, pede para o Salomão. Pede para o rei Salomão, porque ele sabe, ele era fora da curva, ele sabia de todas as coisas, zoologia, botânica, geografia, política, ele sabia de todas as coisas. Então, era um homem extremamente sábio. Ele disse, me dediquei a examinar e investigar. Examinar e investigar, no hebraico, tem a ideia de analisar um assunto por todos os lados. Esquadrinhar exaustivamente. Ele pegava um negocinho, um pássaro, uma planta, ele ia fundo. Então, ele examinava, né, até dominar mesmo. Agora, por que Salomão se dedicou tanto à busca da sabedoria, do conhecimento e dominar os saberes humanos? O versículo 13, ainda só no 13, o versículo 13 ele diz que ele viu que isso era uma tarefa. Que tarefa pesada é essa que Deus deu aos homens? Ou seja, ele sabia que conhecer as coisas e conhecer com dedicação era uma tarefa. Acredito que ele tinha duas motivações, uma interna e uma externa. A interna é que ele queria descobrir o sentido da vida nas coisas. A externa é que ele entendia que era uma tarefa. Né? Isso faz parte do mandato cultural de Gênesis 1. É bem verdade que ele achou que essa tarefa era difícil, era cansativa, estudar tanto, né? Mas estudar, irmãos, e aqui que é o meu ponto de reflexão de hoje, vou gastar mais uns 2 minutos, estudar, crescer em conhecimento, buscar saber, estudar de maneira contínua, né? É vontade de Deus para todos nós, é tarefa, faz parte do mandato cultural, é tarefa.
É uma tarefa que nos foi dada por Deus, não é uma opção. Ah, isso é para quem gosta de estudar. Isso é só para alguns. Não é, irmãos. Não é para alguns, não é para intelectuais, para professores, para os pastores. Não é. É uma tarefa, Salomão diz. Quer nós gostemos ou não, é uma tarefa. E se você viu Tropa de Elite, né? Sabe que tarefa dada, missão dada tem que ser missão cumprida. Se você leva Deus a sério, então você precisa cumprir essa tarefa. Você precisa ter alguém dedicado, apaixonado pela verdade, apaixonado pelo estudo, sedento por adquirir conhecimento. Quantos livros você lê normalmente? Você lê livros além da Bíblia? É bom, tem que ler. No mínimo, a gente teria que ler uns 12 livros por ano. No mínimo, é raso isso, mas teria que ler uns 12 livros. Um por mês. Quando foi a última vez que você comprou um livro? Nem lembra, né? Mas comprar pizza, comprar outras coisas, você compra. Uma pizza dá um livro, entendeu? Pois é. Quando foi a última vez que você leu um artigo, que você leu, né, alguma coisa realmente edificante? Quando foi a última vez que você fez um curso na sua área que Deus te chamou para se atualizar, para você ser melhor nessa área? Quando foi? Né? Quanto tempo você dedica ao estudo da Bíblia? Então, irmãos, a gente não pode ser relapso nisso. Isso é uma tarefa. Se os filhos de Deus não estiverem na vanguarda, crescendo, buscando e sendo melhores naquilo que Deus nos chamou e nos deu para fazer, produzindo conteúdo, porque a gente estuda, produzindo conteúdo saudável para esse mundo, se a gente não fizer isso, então não reclama. Ó, passa o zíper na boca, fica quieto. Não reclama de ficar na retaguarda, comendo os lixos que os filhos das trevas despejam na mente das pessoas. Por quê? Porque você não está lá na frente produzindo coisa boa, estudando e sendo melhor naquilo que você faz. Então, estudar é tarefa, irmãos. Salomão disse, é tarefa, pode até ter pesada, mas é tarefa. A gente precisa crescer em conhecimento. Dominar a terra é mandato cultural. Amém, irmãos? A gente não pode negligenciar isso. E eu quero deixar essa exortação, um desafio para você estudar, para você buscar maior conhecimento daquilo que Deus tem te dado, principalmente da palavra de Deus. Amém? Semana que vem a gente termina esse trecho aqui, mostrando como que Salomão se dedicou, mesmo se dedicando, sendo uma tarefa, ele não encontrou o sentido da vida na sabedoria humana.